E agora é hora do quadro 8 em ponto. Em breve, Santa Catarina vai ter 100% de cobertura por sistema de radares meteorológicos, que é um instrumento essencial na prevenção a desastres no estado e na política de resposta a algum tipo de ocorrência. Esse é um dos assuntos de hoje no 8 em ponto e eu recebo aqui no estúdio Rodrigo Moratelli, que é secretário estadual de Defesa Civil, nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, secretário? Tudo bem, como é que Seja tá? bem-vindo. Obrigado. Secretário, vamos começar então por esse tema dos radares, né? Por enquanto tem o de Lontras, que está em operação, cobre uma área bastante extensa. E como é que está a situação dos outros dois, o de Chapecó e o móvel? O de Chapecó é um radar que já está sendo produzido na Alemanha, está pronto. Nós estamos finalizando agora o envio dele para o Brasil, depois o desembaraço aduaneiro e a sua instalação na torre. Lá em Chapecó nós estamos construindo a torre, onde vai receber o equipamento. E dentro do nosso planejamento, a torre finaliza no final do mês de março. E no mês de abril a gente entra com a montagem do equipamento, finalizando a parte mecânica e de hardware do equipamento lá no mês de maio, onde ele entra em operação junto com os nossos técnicos. E o radar do Sul, que é o radar móvel, que no Sul ele fica fixo. Por que nós optamos em comprar um radar móvel? Que numa situação crítica, em qualquer área do estado, a gente pode trazer esse equipamento e levar ele para auxiliar numa situação de crise, uma ação coordenada para resgatar determinada área ou para fazer uma intervenção, como aconteceu em 2008 no Vale do Itajaí, lá no Morro do Baú. Então você precisa da informação de tempo em tempo integral e rápida e próxima do local que está acontecendo a ação de resposta. E esse radar, então, ele fica, já foi adquirido, já foi dada a ordem de serviço, ele está em construção da empresa americana, é uma empresa americana que está construindo ele, e ele entra em operação no final do mês de julho e início de agosto. Bom, esses radares já vão trazer muito mais informações precisas da condição das regiões, até para prevenção, não é? Que outras medidas a Defesa Civil está adotando para ter informações cada vez mais precisas sobre uma eventual ocorrência de um desastre? O grande desafio nosso é emitir o alerta. Então, assim, para você emitir o alerta, você precisa ter informação. Os radares, você tendo 100% da cobertura do estado, eles são uma ferramenta indispensável no alerta de curto prazo, que é chamado na meteorologia como nowcasting. E também nós precisamos a expansão da rede terrestre, que mede nível de rio, a expansão de estações hidrometeorológicas, hidrológicas, que também é um trabalho que está sendo feito em conjunto com o CIRAM, o AIPAGRE, e também com o CEMADEM, que é um órgão federal, para que a gente consiga aumentar a nossa rede terrestre e com a informação, então, do satélite, da modelagem atmosférica, dos radares e das estações, a gente consegue dar um alerta real num tempo considerado hábil para que a população possa tomar a decisão do que vai se fazer naquele momento. Bom, secretário, recentemente o senhor esteve reunido com coordenadores regionais de Defesa Civil. O que foi planejado, o que está no planejamento para 2017 a partir desse encontro? Nós fizemos um grande planejamento ordenado pelo próprio governador Raimundo Colombo lá no início da gestão e no início da formação da Secretaria de 2011 para cá, e esse planejamento ele visou ações de curto, médio e longo prazo. Dentro das ações de curto e médio prazo, nós temos 2017 como um ano ímpar para a Defesa Civil. Nós temos a efetivação da cobertura de 100% de radares, nós vamos instalar os 20 centros regionais no estado, então é um trabalho que vai estar coordenado aí de final de abril até setembro, a instalação e colocando em operação os centros regionais, que são as salas de situação para gerenciar uma crise quando ela ocorre numa região do estado e também para se planejar como atuar numa crise. A instalação dessa expansão da rede hidrometeorológica e a própria inclusão dentro do cenário catarinense de políticas públicas de defesa civil que serão geridas pelo Centro Estadual, o Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres, onde toda a plataforma de governo ela passa a ter uma atuação normal durante o dia a dia, porém com a gestão de risco dentro do seu dia a dia pensado, e durante uma crise que a gente efetiva um planejamento para gerenciar uma crise para que ela não se torne um desastre. Aí entra a participação dos municípios, né, que precisam elaborar os seus planos de contingência, tem que ter sua estrutura necessária, porque a coisa acontece no município, né? Exatamente. Onde que acontecem as coisas? Do lado da nossa casa, na nossa cidade. Então esse planejamento com os coordenadores é o que a gente vai replicar aos municípios, auxiliando e levando a ferramenta para construir os planos de contingência, os planos de ações coordenadas, o plano de evacuação numa região onde nós temos problema de alagamentos, enchentes, por exemplo. E isso tudo, quando construído, na hora crítica, a população sabe o que fazer, a área pública sabe como atuar e, tecnicamente, uma crise não se torna um desastre, que esse é o grande
O grande desafio da Defesa Civil, não transformar um problema que está ocorrendo de ordem natural ou tecnológica num desastre. Bom, secretário, a Defesa Civil vai utilizar também até mensagens de texto via SMS. Como é que vai funcionar esse sistema? Nós começamos agora em fevereiro no projeto piloto a nível nacional, em conjunto com a Defesa Civil Nacional, o SENAD, o Centro Nacional de Desastres, a Anatel, que é a Agência Reguladora de Telefonia Móvel, e o Sinditele Brasil, que é o Sindicato das Operadoras de Telefonia Móvel. Por que SMS? Porque é a ferramenta mais rápida, nós chegamos mais próximo ao cidadão. O Estado já emite alerta, mas emite de forma passiva. Então, o SMS de forma ativa chegará ao cidadão. 20 cidades são piloto e durante esse mês agora nós vamos estar enviando mensagens para a população fazer o seu cadastro com o CEP de interesse de cobertura dos alertas. Tá certo. Secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto e que o ano realmente transcorra da melhor maneira possível também na resposta a esse tipo de situações que podem sempre acontecer. Não é? A gente agradece e pede à população que siga os alertas oficiais através das mídias sociais, o site da Defesa Civil e os municípios pilotos já vão ter o SMS, então que a população se cadastre para receber os nossos alertas. Tá certo. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre o planejamento da Defesa Civil Estadual para o ano de 2017. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações na edição de hoje, só para você.